Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Fibra, o podcast onde todas as semanas conversamos sobre temas relacionados com fibromialgia. Se ainda não me conhecem, sou a Catarina, sou enfermeira e tenho dedicado a minha vida profissional nos últimos anos ao estudo e ao acompanhamento de pessoas com fibromialgia, doença da qual eu também sou portadora há já 11 anos. E este é aquele episódio mensal, aquela rubrica mensal, em que eu respondo às questões que você aí desse lado foi deixando, quer lá no Instagram, quer por e-mail, quer aqui nos comentários aos episódios do podcast. Relembro que pode sempre deixar a sua questão. Eu normalmente abro sempre uma caixinha todos os meses lá nas redes sociais para que você possa então deixar a sua dúvida para eu responder aqui nesta rubrica de A Enfermeira Responde. E então, sem mais demoras, vamos lá responder às suas dúvidas de hoje. E a primeira questão que eu tenho aqui, estou a olhar para o meu computador onde eu tenho as perguntas, é: técnicas para saber lidar com o sentimento de inutilidade. Esta é uma questão complexa, com várias camadas. Eu vou tentar trazer aqui uma reflexão, porque infelizmente eu não tenho uma resposta fechada, nem tenho passo a passo, nem tenho nenhuma solução milagrosa para este tema, para esta sensação que é tão comum a muitas pessoas com fibromialgia, este sentimento de inutilidade, que é algo que tem assim uma carga bastante forte e pesada até, mas que é algo que muitas pessoas sentem. E para eu começar, eu vou ter ir lá ao início, que é, como quem diz, ao facto de nós, enquanto sociedade, independentemente de termos ou não uma doença crónica, menos ainda uma doença com uma fibromialgia que é tão complexa e com tantos meandros, nós somos ensinados desde pequenos que o nosso valor pessoal se mede por aquilo que nós fazemos ou pela forma como nós contribuímos para o nosso entorno, para a sociedade. E isso não deveria ser assim, porque o nosso valor pessoal não está naquilo que nós fazemos. O nosso valor pessoal está naquilo que nós somos, na pessoa que nós somos, na nossa essência humana. E este é um tema que, curiosamente, tem sido muito recorrente aqui no podcast. Eu acho que em todos os episódios tenho tocado um pouco neste tema do valor pessoal, porque realmente é algo que as pessoas com fibromialgia colocam em causa, o seu valor. Porquê? Porque sendo a fibromialgia uma doença que provoca um nível de incapacidade físico, principalmente, isso faz com que muitas pessoas, ao sentirem que já não conseguem fazer aquilo que faziam antes da mesma forma, ao sentirem que já não são tão produtivas como eram antes, que já não conseguem estar tão disponíveis como estavam antes, isso faz com que sintam que perderam o seu valor.
E isso não é verdade. O nosso valor não está naquilo que nós fazemos, não está na nossa produtividade. O nosso valor está na pessoa que nós continuamos a ser, independentemente do nosso trabalho, do nosso cargo, da nossa carreira, das tarefas que desempenhamos na sociedade ou na família. O nosso valor é intrínseco a nós. É algo que nasceu connosco e vai morrer connosco. É algo que está relacionado e ligado à nossa essência. E nós aprendemos precisamente o contrário. Nós aprendemos que precisamos de merecer amor, de merecer respeito, de merecer empatia e compreensão. Mas o amor, o respeito, a empatia, a compreensão, a validação, a valorização não têm preço, não são condicionais. Não, e nós conseguimos observar isso nas crianças até. Até na criança que nós fomos um dia, que acreditou que para ser amada tinha de dar algo em troca, que para ser vista tinha de se portar muito bem, de ser muito boa aluna, de ser boa menina ou bom menino, a boazinha ou bonzinho, para merecer amor e respeito. E essa crença permanece enraizada e acaba por se refletir agora, quando nós passamos a ter de viver com uma doença que nos convida a mudar tudo, a mudar a gestão de toda a nossa vida, em todas as áreas. E essa ferida, que até podemos chamar assim, vem ao de cima ainda com mais força. Porque nós acreditamos que se eu agora já não consigo fazer aquilo que fazia antes, com a mesma rapidez, com a mesma facilidade, então eu já não tenho valor, então eu já não sou merecedora de amor, de cuidado, de afeto, de respeito. E isso não é verdade. Eu sei que é muito difícil nós fazermos este exercício de nos valorizarmos por aquilo que somos. É um trabalho que exige, lá está, muita autoanálise, muito autoconhecimento, muito voltar para dentro, para reencontrar esse nosso valor, que não tem medida externa, que não é mensurável, nem proporcional àquilo que nós fazemos. Mas é um trabalho que é possível ser feito. É um trabalho diário, com pequeninos passos, que nós podemos aprender a fazer. E é esse trabalho de autovalorização, até de amor próprio, que nos vai ajudar a diluir este sentimento de inutilidade. E eu creio que foi há 2 episódios que falei sobre... o nome do episódio é mesmo E Quando os Outros Não Entendem. E eu, nesse episódio, eu exploro a fundo estas questões da valorização pessoal e de como nós podemos aprender a agir perante a incompreensão dos outros. Mas, antes disso, antes de eu trabalhar nesse sentido,
a primeira pessoa que tem de me compreender, de me valorizar, de me respeitar, de sentir empatia e compaixão comigo, sou eu mesma. Somos nós mesmos. Eu aqui há uns tempos, eu não sei onde, porque memória de pessoa com fibromialgia, não me lembro onde, mas eu li uma frase que era mais ou menos algo como sou eu que ensino às outras pessoas a forma como elas me tratam. No sentido de, e foi a interpretação que eu fiz desta frase foi eu não posso exigir do outro aquilo que eu não tenho para comigo mesma. Eu não posso exigir ou querer que o outro me ame se eu própria não me amo a mim mesma por inteiro. Eu não posso querer que o outro seja compassivo comigo se eu própria não tenho compaixão comigo. E isto pode parecer assim muito duro à partida, não é? Muito frio. Mas eu tenho aprendido na minha experiência pessoal, profissional, daquilo que também observo à minha volta, que tudo, ou grande parte, começa em nós e na forma como nós nos tratamos a nós mesmas. Porque se eu não cuidar bem de mim, não haverá ninguém que o faça melhor. Eu tenho de cuidar de mim da melhor forma possível. Porque se eu não o fizer, dificilmente alguém o fará. É como o exemplo que eu dou muitas vezes da melhor amiga. Eu jamais, em tempo algum, e agora estou a pensar na minha melhor amiga, eu jamais, em tempo algum, ia chegar ao pé da minha melhor amiga e dizer-lhe: tu és uma inútil. E eu tenho a certeza que você também nunca faria isso, não é? Então, por que é que eu não faço isso ao outro, mas faço isso continuamente a mim mesma? A pessoa mais importante da minha vida que sou eu. A pessoa que nasceu comigo e a única pessoa que eu tenho a certeza absoluta que vai morrer comigo, que sou eu. Então, eu não posso tratar-me mal. Porque senão vou andar aqui em guerra toda a vida. E eu acredito que trabalhar este sentimento de inutilidade também passa por trabalhar este auto-amor. Este amor próprio, aliás. Esta autovalorização, não importa o exterior ou o que os outros pensam ou dizem. Quando eu trabalho estas bases em mim, torna-se mais leve lidar com o resto. E eu sei que não é fácil, não é? Nem é de um dia para o outro, nem é de uma semana para a outra. É um trabalho diário, para toda a vida. Com momentos melhores e outros piores. Porque há dias que eu também acordo a sentir uma inútil, a questionar e perdoem-me a expressão, o que raio é que eu ando aqui a fazer com a minha vida. É normal sentir isto. O que não é normal, ou o que não deveria, ou o que não deverá ser normalizado, aliás, é permanecer continuamente neste sentimento.
É nesses dias, ok? Estou a sentir-me assim hoje, mas vai passar. Porque eu vou recordar, eu vou lembrar-me que o meu valor está em quem eu sou. É eu olhar no espelho e ver a mulher incrível que eu sou. Só porque sou. A Clarice Lispector, vocês sabem que é uma das minhas escritoras preferidas e uma das mulheres que eu mais admiro. Uma mulher com uma profundidade e uma sabedoria ímpares. Ela dizia uma frase que era: já que eu sou, o jeito é ser. E isto vem muito de encontro ao que eu acabei de dizer, não é? Nós, pelo simples facto de sermos, de existirmos, já temos valor. A vida, a nossa vida, já é valiosa por si só. Não depende do externo, do cargo, do reconhecimento. Claro que isso é importante. Claro que isso é bom de sentir, não é? Mas não é o essencial. Não é a base. E ainda aqui há dias eu comentava cá em casa que num desses dias, lá está, que também os tenho, que sentia que a pessoa A e B não valorizavam o meu trabalho. E permite-me sentir isso também de vez em quando, porque é importante, não é? Mas também é importante nós mudarmos o discurso interno. E parar, respirar, integrar e voltar a relembrar que não. Eu reconheço o meu trabalho. Eu sei que estou a fazer um trabalho importante. Eu sei que a minha missão tem impacto. Se mais não for, tem impacto em mim. Por mim, na minha vida. Depois, se isso vai impactar outras pessoas, ótimo, maravilhoso. Mas isso é um bónus, é um acrescento, é um acréscimo. Não é a base. E então, para concluir aqui esta reflexão, é isso, todos os dias nós relembrarmos que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, está naquilo que nós somos. É ativar este potencial criativo que nós temos. De, ok, já não consigo fazer aquilo que fazia da mesma forma, vou reinventar-me. Vou fazer o melhor que posso com as ferramentas, com os recursos que tenho neste momento. E por vezes é neste trabalho que nós encontramos formas criativas de dar a volta à situação. E isso vem daqui de dentro, não vem do externo. Está bem? Eu queria também deixar um abraço. Eu sei quem é que fez esta pergunta. E queria deixar-lhe um abraço muito grande para esta querida seguidora de há tanto tempo que me acompanha desde o início, porque eu tenho um carinho muito grande. Deixar-lhe um abraço, minha querida. E espero que estas palavras tenham ressoado no seu coração. E agora, a segunda pergunta que temos aqui diz assim: tenho aprendido com a enfermeira Catarina que a fibromialgia é uma doença neurológica, mas a minha reumatologista diz que não. Fico sem saber o que pensar. Vocês querem fogo no parquinho, não é? Vocês querem fazer-me falar.
Eu falo. Primeiro, não sou eu que digo que a fibromialgia é uma doença neurológica. É a ciência. É a investigação. São os ensaios clínicos, são os estudos. É a literatura médica. Não sou eu. Nem é fulano, nem é ciclano que acordou um dia e se lembrou de dizer isto. Não. Está estudado. Ainda no ano passado saiu aquele grande estudo genético que veio colocar por A mais B que a fibromialgia, a causa da fibromialgia, está relacionada com alterações genéticas a nível neurológico. Já está provado que a fibromialgia resulta dessas tais alterações nas áreas do cérebro responsáveis pelo processamento da dor. Portanto, se isto está provado, e se o cérebro e o sistema nervoso central fazem parte da área de estudos designada por neurologia, não é preciso ser profissional de saúde para juntar A mais B. E por ser a fibromialgia é uma doença neurológica. Tem manifestações reumáticas? Tem. A dor musculoesquelética é uma manifestação reumática. Nunca ninguém disse o contrário. Por isso é que a definição mais correta atualmente para a fibromialgia é: a fibromialgia é uma doença neurológica com manifestações reumáticas. Vou repetir. A fibromialgia é uma doença neurológica com manifestações reumáticas. Durante muitos anos, até esta investigação mais recente, como os sintomas principais da fibromialgia eram sintomas, lá está, manifestações reumáticas, dor musculoesquelética, a fadiga, etc. A fibromialgia foi incluída nas doenças reumáticas. E bem, na altura era o que se sabia, e foi incrível que alguém tenha pegado na fibromialgia. Ninguém está aqui a deitar esse trabalho por terra, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Isto não é uma guerra entre a neurologia e a reumatologia. Até porque o ideal seria haver aqui um acompanhamento multidisciplinar. Reumatologia, neurologia. Não é? Ou seja, não é ou. É incluir. Não separar. Ok? Nem negar aquilo que já está estudado. Ok? E como eu dizia, atualmente a fibromialgia ainda está incluída nas doenças reumáticas. Eu sou a primeira pessoa a dizer que uma das especialidades mais capacitadas para fazer este diagnóstico é a reumatologia. E eu conheço reumatologistas incríveis, que aliás estão sempre a recomendar. Há 2 ou 3 que estão sempre aqui na minha calha, porque são realmente profissionais incríveis, que têm esta visão alargada e que fazem diagnósticos precisos, acompanhamentos terapêuticos como deve ser, e são reumatologistas. Ou seja,
Isto não é uma guerra contra ninguém, pessoas. Isto é chamar as coisas pelos nomes. Porque até porque, e como dizia uma professora que eu tive lá na escola de enfermagem, no amor e na medicina, nem sempre, nem nunca. A medicina está sempre a evoluir. Todos os dias descobrimos coisas novas. O que hoje é, amanhã pode não ser. Não é? Portanto, não podemos viver agarrados a coisas do passado quando está tudo a evoluir e quando nos estão mostrados outros caminhos. É manter este espírito aberto. Ok? E não há mal nenhum nesta evolução. E para concluir, eu vou continuar a trazer esta definição de fibromialgia, que é uma definição baseada na evidência, naquilo que se tem estudado, no que tem saído cá para fora, e eu vou continuar a acompanhar e a estudar nesse sentido. Se daqui a 1, 2, 3, 10 anos a investigação descobrir outras coisas, eu vou trazer essa informação cá para fora. Porque essa também é a minha missão. É trazer a informação. É trazer aquilo que está a ser estudado para nos dar este conhecimento, para nos ajudar a desenvolver este pensamento crítico. Ok? E eu espero ter, de certa forma, esclarecido aqui esta questão. Depois a próxima pergunta: qual o melhor exercício físico para começar? Nunca pratiquei nada, tenho 48 anos. Em primeiro, estamos sempre a tempo de começar. Independentemente da idade, tenhamos ou não uma patologia, estamos sempre a tempo de começar o que quer que seja na nossa vida. Inclusive a prática de exercício físico. Como eu costumo dizer, e quem me acompanha há algum tempo já sabe o que eu vou dizer, que é: não há um exercício físico ideal. Este é mais uma das minhas ideias disruptivas, segundo dizem por aí, mas é verdade. Não há um exercício ideal para a fibromialgia. Um exercício ideal é aquele que, primeiro, traz resultados efetivos na melhoria dos sintomas para aquela pessoa e, segundo, lhe dá o mínimo de prazer, porque é importante nós também fazermos algo que não só nos traga resultados, mas que também nos dê prazer praticar, porque isso vai potenciar esses mesmos resultados. Assim sendo, não há um exercício ideal. Claro que, para quem nunca fez nada, é importante experimentar modalidades diferentes com cuidado. Não é ir assim à desvairada, porque isso pode ter consequências, lesões, enfim. Mas é ir experimentando o que resulta. Pode ser uma caminhada. Uma caminhada é sempre um bom começo. É algo relativamente, em termos de logística, simples de fazer para a maioria das pessoas, atenção, não estou a dizer para todas, mas para a maioria. É algo que se pode começar progressivamente, não é? Em termos de tempo, em termos de ritmo. É sempre um bom começo. E depois é ir experimentando. Claro, há uma série de exercícios que têm mais benefícios do que outros, mas isso vai depender sempre da pessoa. E eu dou sempre o meu exemplo. Para mim, um exercício que, por um lado, me traz mais benefícios e, por outro, que me traz mais prazer, é a corrida. E a corrida é altamente desaconselhado pela maioria dos profissionais para quem tem fibromialgia.
No entanto, para mim, é o que melhor resulta. Ou seja, depende de cada pessoa. Mas nós só vamos perceber quando experimentamos. Quando vamos experimentando. Experimentar a hidroginástica, o treino de força, pilates, o que for, a modalidade que for, e perceber se realmente isso me traz benefícios, se eu gosto de fazer, até encontrar aí, lá está, o match ideal, não é? E isso por vezes demora algum tempo, não é? Mas é ir experimentando. Mas pode começar aí por uma caminhada, para começar a movimentar o corpo, para ir habituando o corpo ao movimento, é sempre um bom início. E se quiser, eu tenho aqui um episódio, acho que é o segundo ou terceiro episódio do podcast, é só dedicado ao exercício físico. Eu lá partilho não só a minha jornada, mas também algumas sugestões para quem quer começar a explorar esta área. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição o link e pode sempre ir escutar esse episódio. E a última pergunta que eu tenho aqui, para não alongar muito o episódio, é possível deixar de tomar a medicação? Queria muito deixar. Obrigada pelo seu trabalho. Eu é que agradeço a pergunta e está nesse lado. É possível? É. Aliás, eu não sou fundamentalista em relação à medicação e quem me acompanha sabe. Eu acho que isso, tomar ou não medicação, é uma decisão pessoal. É uma decisão baseada no próprio processo da pessoa. Se a coisa me exaspera muito é aqueles chavões que se vê por aí, deixe de tomar a medicação, livre-se dos medicamentos. Não é assim. Não podemos demonizar a medicação, porque ela é importante, ou pode ser importante, dependendo de cada caso. Uma vez mais, cada caso é um caso. Cada pessoa vai necessitar de um plano terapêutico único, personalizado para si. E se há pessoas que conseguem gerir sem recurso à medicação, há pessoas que necessitam de tomar medicação ou numa primeira fase ou então a longo prazo. Depende. E isso é uma decisão de cada pessoa. Claro, tem que ser uma decisão informada. Uma decisão tomada com consciência e tendo por base um plano terapêutico complementar. Porque a medicação, por si só, não resolve. Gerir a fibromialgia só com medicação, eu não digo que é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. Uma gestão eficaz da fibromialgia tem de incluir a gestão não farmacológica. Exercício físico, técnicas de relaxamento, meditação, mindfulness, terapias complementares, psicoterapia se necessário, autocuidado, ou seja, só a gestão farmacológica não é suficiente. É necessário também a outra parte. Mas, por vezes, é necessário recorrer à medicação. Principalmente num pós-diagnóstico imediato, quando os sintomas estão completamente descontrolados. Eu dou sempre um exemplo da pessoa que se está a afogar no mar. Quando nós vemos alguém a afogar-se no mar ou numa piscina, nós,
a primeira coisa que vamos fazer é tirar a pessoa da água, salvar a pessoa e fazer-lhe a reanimação, se necessário, para estabilizar a pessoa, não é? Nós não vamos ver a pessoa afogar-se lá no meio do mar e entrar aqui na areia a dizer: olha, faça isto, olha, nade, olha, aprenda a nadar assim, mexa os braços desta forma. Não cabe na cabeça de ninguém, não é? Aqui é exatamente a mesma coisa. Por vezes, uma pessoa que está em crise profunda precisa de meditação para reequilibrar. Não quer dizer que vai ter de tomar o resto da vida, mas naquela primeira fase precisa. E só quando nós temos a pessoa com os sintomas minimamente estáveis, aí sim vamos passar para a gestão não farmacológica, para aquilo que nós chamamos de educação para a saúde. Não é? Isto depende também de caso para caso. Portanto, por um lado, tirar a culpa aqui de tomar medicação, porque há muitas pessoas que sentem esta culpa, lá está baseada nesses chavões que circulam por aí, e depois ir percebendo como é que o corpo reage. E se realmente a pessoa chegar a uma fase em que sente que, ok, eu quero experimentar reduzir a medicação ou deixar a medicação, boa, espetáculo, vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso de forma consciente e com acompanhamento. Não é acordar um dia e deixar de tomar tudo ao mesmo tempo. Até porque há medicações que causam habituação e tem de ser feito o desmame gradual. Portanto, sim, é possível deixar de tomar medicação, mas com método, com estrutura, com um plano terapêutico consolidado, com uma boa gestão não farmacológica e com acompanhamento terapêutico, tá bom? E penso que respondi à questão. E também acabei aqui por desmistificar um bocadinho aqui o fantasma da meditação. Lá está, cada caso é um caso, cada pessoa sabe de si. O importante é nós termos conhecimento, saber aquilo que estamos a tomar, porquê, para quê, munirmos-nos desse conhecimento para então depois tomarmos decisões conscientes e que não prejudiquem e que não revertam todo o trabalho que construímos até agora. E foi este então o nosso episódio de hoje, mais um episódio da rubrica A Enfermeira Responde. Voltamos com esta rubrica no próximo mês. Se já sabe, é o último episódio de cada mês, é dedicado a responder às suas questões, portanto pode colocar aí as suas questões para que no próximo mês eu responda aqui no podcast. Como sempre, muito obrigada por ter estado aí desse lado a acompanhar-me. Nós temos encontro marcado no próximo domingo, às 19 horas, como sempre. Até lá, cuide de si, cuide da sua saúde. Despeço-me com um abraço imenso e até ao próximo episódio.